Olá pessoal, tudo bem? O assunto desta aula é o grau, que é uma unidade para medir ângulos. Bom, da mesma forma que existe o metro, unidade para medir comprimentos, e o litro, por exemplo, que é unidade para medir volumes, existe o grau, que é unidade para medir ângulos. Tudo bem? Portanto, a primeira providência é a gente definir o que significa um grau. É a gente estabelecer a unidade padrão de medida chamada grau. Bom, a fim de definir o grau, pessoal, considere esse ângulo reto. Aqui nessa figura eu tenho um ângulo reto, dividido em 90 ângulos menores e iguais. Tem um ângulo reto dividido em 90 ângulos menores e iguais. Por definição, a medida de cada um desses ângulos assim formado vai ser 1 grau. Pronto, acabamos de estabelecer o grau. Então, vou repetir para você, presta atenção. Aqui a gente tem um ângulo reto, que a gente definiu na aula passada, dividido em 90 ângulos menores e iguais. Por definição, a medida de cada um desses ângulos é 1 grau. Tudo bem? Portanto, a gente pode dizer que um grau é a medida de um ângulo que corresponde à 90ª parte de um ângulo reto. Tudo bem? Bom, pouco mais. Quando a gente está estudando o sistema de numeração decimal, a gente define os submúltiplos da unidade. O décimo, centésimo, milésimo são submúltiplos da unidade. Aqui também a gente define os submúltiplos do grau. O primeiro submúltiplo do grau é o minuto, é o 1 com tracinho em cima, conforme você está observando aqui. Agora, o que significa um minuto? Um minuto é a medida de um ângulo que corresponde à 60ª parte de um grau, tudo bem? Então, se você divide um ângulo de medida de 1 grau em 60 partes iguais, cada ângulozinho menor desse formado vai medir 1 minuto. Dessa forma, você vai concluir que 1 grau, pessoal, 1 grau é igual a 60 minutos. Excelente. A gente define também os segundos. Olha, 1 com 2 tracinhos em cima. Por definição, o que significa um segundo? Presta atenção. Um segundo é a medida de um ângulo que corresponde à 60ª parte de 1 minuto. Então, se você pega um ângulo de 1 minuto e divide em 60 partes iguais, cada ângulo menor desse formado vai ter medida 1 segundo, tá? Então, 1 segundo é a medida de um ângulo que corresponde à 60ª parte de 1 minuto. Diante disso, você vai concluir, né, que 1 minuto é igual a 60 segundos. Excelente, pessoal. Então, aí está a definição de grau. Bom, mas conforme eu disse para vocês, o objetivo do grau é medir ângulos. Então, vamos supor que você queira medir esse ângulo aqui, ó. Você queira medir esse ângulo. Bom, para você medir esse ângulo, intuitivamente, o que você vai ter que fazer é verificar quantas vezes a unidade padrão de medida cabe aqui nesse ângulo. Ou seja, quantas vezes um ângulozinho desse menor cabe aqui dentro desse ângulo. É isso que você deve fazer intuitivamente, verificar quantas vezes um ângulozinho menor desse que nós definimos como sendo que nós definimos que tem medida 1 grau, cabe aqui dentro desse ângulo em branco. Então, vamos supor que o ângulo menor, né, esses ângulos menores, cabem aqui no ângulo em branco 30 vezes. Aí você vai dizer que a medida do ângulo em branco é 30 graus. Isso que significa medir. Medir é comparar. Tudo bem, pessoal? Então, definição de grau. O que é um grau? O que representa um grau? Um grau é a medida de um ângulo que corresponde à 90ª parte de um ângulo reto. Submúltiplos do grau, quais são? O minuto e o segundo. O que é um minuto? Um minuto é a medida de um ângulo que corresponde à 60ª parte de 1 grau. E o que é o segundo? O segundo é a medida de um ângulo que corresponde à 60ª parte de 1 minuto. Tudo bem?
Agora, a classificação dos ângulos. De posse dessa unidade de medida, de posse do grau, a gente tem condições agora de classificar os ângulos. O que é um ângulo mesmo, pessoal? Um ângulo é a figura geométrica formada pela união de duas semirretas de mesma origem. Ângulo, figura geométrica formada pela união de duas semirretas de mesma origem. Bom, conforme você observa aqui na primeira figura, no primeiro ângulo, né, pode ocorrer das duas semirretas coincidirem, as duas semirretas que compõem um ângulo coincidirem. Nesse caso, a gente vai dizer que o ângulo é nulo. O ângulo é nulo. Então, quando a gente vai ter um ângulo nulo? Quando as semirretas que compõem esse ângulo coincidem. E qual vai ser sua medida? A sua medida vai ser alfa igual a 0 grau. Tudo bem? Bom, vamos para a terceira figura. O que a gente tem aqui na terceira figura? Conforme nós definimos na aula anterior, a gente tem um ângulo reto. Muito bem. Bom, se um ângulo de 1 grau é um ângulo, melhor dizendo, se 1 grau corresponde à medida de um ângulo que é a 90ª parte de um ângulo reto, a medida de um ângulo reto vai ser 90 graus, tudo bem? Então, a medida de um ângulo reto vai ser 90 graus. E, portanto, a gente vai dizer que um ângulo é reto quando a sua medida for 90 graus. Então, não vai se perder. Um ângulo é nulo quando sua medida for 0 grau. Um ângulo vai ser dito reto quando sua medida for 90 graus. Bom, agora, olhando para a segunda figura, o segundo ângulo. Observe que esse ângulo ele é maior do que um ângulo nulo e menor do que um ângulo reto, não é verdade? Esse ângulo é maior do que um ângulo nulo e menor do que um ângulo reto. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que o ângulo é agudo. Bom, e se ele é maior do que um ângulo nulo e menor do que um ângulo reto, sua medida vai variar de 0 a 90 graus, tudo bem? Então, a gente vai dizer que um ângulo agudo é aquele ângulo cuja medida varia entre 0 e 90 graus, tudo bem? Continuando, olhando agora para o ângulo da direita. Pode acontecer, pessoal, de as semirretas que compõem o ângulo serem opostas, como você observa nessa figura. Aqui a gente tem a semirreta OA, tá vendo aqui, ó? Semirreta OA e a semirreta OB. Essas duas semirretas compõem esse ângulo, tá? E elas são opostas. Toda vez que isso acontecer, a gente vai dizer que o ângulo é raso. Então, um ângulo é raso quando as semirretas que compõem esse ângulo forem opostas. Tudo bem? E qual vai ser a sua medida? A sua medida vai ser alfa igual a 180 graus. Por que 180 graus? Olha só, porque esse ângulo raso aqui, a gente pode dividi-lo em dois ângulos retos. Aqui tem um ângulo reto, aqui também tem um ângulo reto. Né? Cada um desses ângulos mede 90 graus, 90 mais 90, 180. Então, o ângulo cuja medida é 180 graus, a gente vai dizer que é um ângulo raso. Bom, agora olhando para o primeiro ângulo, olha, o primeiro ângulo, muito bem. Vê se você concorda comigo. Esse ângulo, ele é maior do que um ângulo reto e menor do que um ângulo raso. Vou repetir para você. Esse ângulo, ele é maior do que um ângulo reto e menor do que um ângulo raso. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que o ângulo é obtuso. Bom, se ele é maior do que um ângulo reto, sua medida é maior que 90 graus. E se ele é menor do que um ângulo raso, sua medida é menor do que 180 graus. Portanto, a gente vai dizer que ângulo obtuso é aquele ângulo cuja medida alfa está entre 90 e 180 graus. Tudo bem, pessoal? Então, classificação dos ângulos. Se o ângulo tiver a medida alfa igual a 0 graus, a gente vai dizer que o ângulo é nulo. Se o ângulo tiver a medida alfa entre 0 e 90 graus, ângulo agudo. Ângulo com medida exatamente igual a 90 graus, ângulo reto. Ângulo com medida entre 90 e 180 graus, ângulo obtuso. E ângulo com medida igual a 180 graus, ângulo raso. Esta é a classificação dos ângulos. Agora, pessoal, as operações com ângulos.
Primeiro exemplo, né, o exemplo A, calcular 48 graus, 27 minutos e 39 segundos, mais 127 graus, 51 minutos e 42 segundos. Muito bem. Pessoal, para você resolver uma conta como essa, uma adição como essa, você deve dispor grau debaixo de grau, minuto debaixo de minuto e segundo debaixo de segundo. Dessa forma, você vai obter o seguinte, ó, 48 graus, 27 minutos, 39 segundos. Você vai somar com quem? Com 127 graus, 51 minutos e 42 segundos. Excelente. Essa é a continha que você deve realizar. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Olhando para a coluna dos segundos, a terceira coluna, tá? 39 segundos mais 42 segundos, isso vai dar 81 segundos. Ó, 39 segundos mais 42 segundos vai dar 81 segundos. Com esses 81 segundos, eu consigo formar um grupo de 60 segundos e sobram 21 segundos. Então, o que sobra eu vou deixar aqui na coluna dos segundos, ó, 21 segundos. E esse grupinho de 60 segundos é 1 minuto. Então, esse 1 minuto eu vou colocar aqui na coluna dos minutos. É o vai 1 que a gente está acostumado lá no sistema de numeração decimal. Só que lá a gente opera na base 10 e aqui a base é 60, tá bom? Bom, agora, olhando para a coluna dos minutos, o que a gente tem aqui? A gente tem 1 minuto mais 27 minutos vão dar 28 minutos, 28 minutos mais 51 minutos vão dar 79 minutos. Com esses 79 minutos, eu consigo formar um grupo de 60 minutos e sobram 19 minutos. Então, o que sobra eu deixo aqui, olha, 19 minutos. E esse grupo de 60 minutos é 1 grau. Opa, então você coloca aqui na coluna do grau. É o vai 1 que a gente conhece, não é verdade? Agora, olhando para a coluna do grau, ó, 1 grau mais 48 graus vão dar 49 graus. 49 mais 127, isso vai dar 176 graus. Então, 176 graus. Tudo bem? Então, a soma pedida é 176 graus, 19 minutos e 21 segundos. Excelente, não é verdade? Bom, o item B, mesma linha de raciocínio, pessoal. Vamos fazer devagarzinho, com todos os detalhes, para que todos acompanhem, tá bom? Se você consegue pular alguma etapa ou já entendeu o conteúdo, pode seguir no vídeo, não tem problema nenhum não, tá? Então, armando a continha, 106 graus, 18 minutos e 25 segundos. Devo somar com 17 graus, 46 minutos e 39 segundos. Excelente, né? Vamos lá, armei a continha. Então, olhando para a coluna dos segundos, o que eu vou ter aqui? 25 segundos mais 39 segundos. 25 mais 39 dá 64. 64 segundos. Com esses 64 segundos, eu consigo formar um grupo de 60 segundos e sobram 4 segundos. Então, o que sobra a gente deixa aqui, ó, 4 segundos. Não é verdade? Bom, e esse grupinho de 60 segundos é 1 minuto. Então, esse 1 minuto eu coloco aqui na coluna do minuto e aí justifico o vai 1 que a gente conhece. Bom, olhando agora para a coluna dos minutos, tá? 1 minuto mais 18 minutos vão dar 19 minutos. 19 minutos mais 46 minutos, isso vão dar 65 minutos. Bom, com esses 65 minutos, eu formo um grupinho de 60 minutos e sobram 5 minutos. O que sobra eu deixo aqui, tudo bem? O que sobra eu deixo aqui. E o grupinho de 60 minutos é 1 grau. Opa, então 1 grau você coloca aqui na coluna do grau. Tudo bem? Agora você vai ter 1 grau mais 106 graus é 107 graus. 107 graus mais 17 graus, isso vai dar 124 graus. 124 graus. Portanto, a soma pedida é 124 graus, 5 minutos e 4
segundos. Bom, agora a diferença. Os dois primeiros exemplos foram sobre a adição, né? Sobre a operação de adição. Agora a subtração. Então, no item C, 90 graus menos 61 graus, 14 minutos e 44 segundos. Tá? Então, novamente, vou procurar fazer com todos os detalhes. Se você consegue pular alguma etapa, não tem problema nenhum. Então, o que eu devo fazer? Dispor grau debaixo de grau, minuto debaixo de minuto e segundo debaixo de segundo. Dessa forma, a gente obtém 90 graus menos o quê? 61 graus, 14 minutos e 44 segundos. Essa é a conta que eu devo realizar. Bom, e mais, pessoal, e mais. Esse 90 graus eu posso encarar como sendo 90 graus, 0 minutos e 0 segundos, não é verdade? E aí, conforme você está observando, não dá para a gente tirar 44 segundos, por exemplo, de 0 segundos. Não dá para a gente tirar 14 minutos de 0 minutos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar emprestado, ou pedir emprestado. Aqui também existe o pedir emprestado. Como assim, professor? Já vou te explicar. Vamos fazer o seguinte, olha. Está vendo esse 90 graus aqui? Olha só. Esse 90 graus, desses 90 graus, eu vou pegar um emprestado. Se eu pego 1 grau emprestado, vão sobrar 89 graus. 89 graus. O que eu vou fazer com esse 1 grau que eu estou pegando emprestado? Eu vou fazer o seguinte, vou transformar em minutos. 1 grau são 60 minutos. 59 minutos eu vou deixar na coluna dos minutos, e esse 1 minuto restante eu vou transformar para segundos. E aqui, olha, na coluna dos segundos eu acrescento os 60 segundos. Então, não vá se perder, pessoal. Olha só, qual é a linha de raciocínio? Não dá para eu tirar 44 segundos de 0 segundos. Não dá para eu tirar 14 minutos de 0 minutos. Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar emprestado. De que maneira? Eu olhei para o 90 graus, eu tomei o 90 graus, melhor dizendo, desse 90 graus, eu tomei um emprestado, sobraram 89 graus. Esse 1 grau, melhor dizendo, 1 grau são 60 minutos. O que eu fiz? 59 minutos, eu deixei na coluna dos minutos e 1 minuto eu transformei em segundo, 60 segundos. Agora você repete o menos 61 graus, né? Menos 61 graus, 14 minutos e 44 segundos. Excelente. Agora a gente consegue fazer a diferença, não consegue? Vamos lá, ó. 60 primeiro, olhando para a coluna dos segundos. 60 segundos menos 44 segundos dão 16 segundos, tá? 59 minutos menos 14 minutos, isso vai dar 45 minutos. 89 graus menos 61 graus vão dar 28 graus. 28 graus. Tudo bem? Então, a diferença pedida é 28 graus, 45 minutos e 16 segundos. Tá? Bom, item D. Bom, vamos lá. Inicialmente, armando a conta. 136 graus, 14 minutos e 0 segundos, não é verdade? Menos 89 graus, 26 minutos e 12 segundos. Bom, vamos ver o que dá para a gente fazer. Conforme você está observando, não vai dar para a gente tirar 12 segundos de 0 segundos. E também não vai dar para a gente tirar 26 minutos de 14 minutos. Então, vou pegar emprestado, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Vou tentar fazer tudo de uma vez só, olha só. Bom, eu vou pegar 1 grau emprestado aqui, tá? Vou pegar 1 grau emprestado aqui e transformar para segundos, tudo bem? Desculpa, vou pegar 1 minuto aqui e vou transformar para segundos. 1 minuto são 60 segundos, tá? Então, vou deixar aqui, na terceira coluna, 60 segundos. Bom, aqui agora ficaram 13 minutos, porque eu peguei um emprestado. Não dá para eu tirar 26 minutos de 13 minutos. Então, vou pegar 1 grau emprestado e transformar em minutos.
1 grau são 60 minutos. Com os 13 minutos que tem aqui, porque aqui agora tinha ficado 13, não é verdade? 60 mais 13 vão dar 73. 73 minutos. Excelente. Como eu peguei 1 grau emprestado, aqui vai ficar agora 135 graus. Tá? Então, 135 graus. Excelente. Então, não vai se perder, pessoal. Qual é a linha de raciocínio? Não dava para eu tirar 12 segundos de 0 segundos. Então, o que eu fiz? Olhei para o 14 minutos e peguei 1 minuto emprestado. 1 minuto são 60 segundos. E, portanto, sobraram aqui 13 minutos. Como não dá para a gente subtrair 26 minutos de 13 minutos, o que eu fiz? Eu peguei 1 grau emprestado. 1 grau são 60 minutos. Com esses 13 minutos, vão dar 73 minutos. E os 136 graus, peguei um emprestado, ficou 135 graus. Tudo bem? Então, agora, menos 89 graus, 26 minutos e 12 segundos. Excelente, né, essa conta? Vamos lá. Agora dá para a gente fazer diferença, não dá? 60 segundos menos 12 segundos vão dar 48 segundos. 73 minutos, né? 73 minutos menos 26 minutos, isso vai dar 47 minutos. Por fim, 135 graus menos 89 graus, isso vai dar 46 graus. 46 graus. Isso aqui foi um pouco mais interessante, não é verdade? Então, 46 graus, 47 minutos e 48 segundos, coincidiu, 46, 47, 48, tá? É a resposta do item D. Bom, agora algumas continhas envolvendo a multiplicação, tá? No item E, 4 vezes 68 graus, 23 minutos e 54 segundos. Então tá, pessoal, a gente deve proceder assim, olha só. Inicialmente, multiplicar o 4 por 54 segundos, tudo bem? 4 vezes 54, isso vai dar 216, 216 segundos. Excelente. Agora, vê se você concorda comigo. Com esses 216 segundos, eu consigo formar 3 grupos de 60, né? 3 vezes 60 dá 180, tudo bem? E ainda sobram 36 segundos, tá? Esses 3 grupos de 60 segundos são 3 minutos. Então, aqui eu vou ter 3 minutos e 36 segundos. Não vai se perder, pessoal. Ó, eu estou multiplicando o 4 por 54 segundos, tá bom? 4 vezes 54 dá 216. Com esses 216 segundos, eu consigo formar 3 grupos de 60 segundos e sobram 36 segundos. Os 3 grupos de 60 segundos são 3 minutos, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar o 4 por 23 minutos. 4 vezes 23 minutos. Quanto é que vai dar isso? Olha só. 4 vezes 23, isso vai dar 92. 92 minutos, tá bom? Bom, com esses 92 minutos, eu formo um grupo de 60 minutos e sobram 32 minutos. O grupo de 60 minutos é o quê? 1 grau, não é verdade? Então, 1 grau e 32 minutos. Não vai se perder. 4 vezes 23 minutos, dão 92 minutos. Com esses 92 minutos, eu consigo formar um grupo de 60 minutos e sobram 32 minutos. O grupo de 60 minutos é 1 grau. Portanto, 4 vezes 23 minutos é 1 grau e 32 minutos. Agora eu vou multiplicar o 4 por 68. 4 vezes 68 graus aqui, né? 4 vezes 68 graus. Bom, 4 vezes 68, isso vai dar 272 graus. 272 graus. Muito bem. O que eu devo fazer agora, pessoal? Eu devo somar esses resultados que a gente obteve, tá?
Então, olha só, eu vou fazer aqui na frente a continha e vou deixar o item F para vocês, tá? Então, eu devo somar o 3 minutos e 36 segundos, devo somar com 1 grau e 32 minutos, e devo somar também com 272 graus. Essa é a conta que eu devo fazer, não é verdade? Bem simples, né? Aqui vai dar 36 segundos, aqui 35 minutos, 273 graus. Tá? Então, é 273 graus, 35 minutos e 36 segundos. O item F, pessoal, vou deixar para vocês. Tá? A resposta, segundo minhas contas aqui do item F, é 214 graus, 11 minutos e 36 segundos. Tá? Agora, a divisão. No item G, 125 graus, 39 minutos, 46 segundos, dividido por 4. Então, tá, vamos armar a conta aqui. Ó, 125 graus, 39 minutos, 46 segundos, e isso a gente deve dividir por 4, né? Vamos dividir por 4. Então, tá, olha só. 125 dividido por 4. 125 dividido por 4, isso vai dar 31, e vai sobrar 1. Olha, 31 vezes 4 dá 124. Para 125, 1. Sobrou 1 grau. Dá para eu dividir 1 grau por 4? Não dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 grau e vou transformar para minutos. 1 grau são 60 minutos. Com esses 39 minutos, vão dar 99 minutos. Então, agora aqui eu vou ter, ó, 99 minutos. E aqui 31 graus. Tudo bem? Bom, 99 dividido por 4, isso vai dar 24. Então, 24 minutos. 24 vezes 4 vai dar 96 minutos. 96 para 99, 3 minutos. Tudo bem? Bom, como não dá para eu dividir 3 minutos por 4, o que eu faço? Eu pego esses 3 minutos e transformo para segundos, tá? 3 minutos, pessoal, 3 minutos são 180 segundos. Então, qual é a linha de raciocínio? Esses 3 minutos, não dá para eu dividir por 4. Portanto, eu devo transformar esses 3 minutos para segundo. Bom, e 3 minutos são 180 segundos. 180 segundos, com esses 46 segundos que tem aqui, vai dar quanto? 180 mais 46, 226 segundos. Excelente. E 226 dividido por 4, isso vai dar 56 segundos. 56 segundos. Tudo bem? Bom, 56 vezes 4, isso vai dar 224. Para 226, sobram 2 segundos. Tá, você pode estar parando a divisão aqui, tá, pessoal? O item H, vou deixar para vocês, tá, pessoal? Então, é isso aí. Definição de grau, classificação dos ângulos e operações.